Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Direitos e Deveres, organizado pelo Instituto Prolerges, né, que tem a função, a missão, o objetivo primordial de divulgar conhecimento e solidariedade humana entre os cidadãos. Com isso, fortalecer os elos de cidadania que tanto necessitamos e que tão importante é para a sociedade. Hoje nós vamos ter uma entrevista importante na área do direito do trabalho, advocacia trabalhista, e a minha colega, minha companheira de entrevista hoje, né, a doutora Francisca Luciano Santiago, né? Ela é advogada na área civil, na área trabalhista, na área previdenciária, é pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, é pós-graduada em Direito Processual Civil. E ela vai nos apresentar o entrevistado para tecermos considerações do interesse de todos os colegas, estudantes, jovens advogados e advogados já com mais experiência. Doutora Francisca, uma honra tê-la conosco nessa entrevista e eu gostaria que você apresentasse então o nosso convidado de hoje. Com prazer. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, não podemos perder tempo. Deixa eu pegar a colinha aqui, porque... Bom, hoje, como o Dr. Clóvis já fez a introdução, nós vamos conversar com o Dr. Nadson Viana da Cruz. Dr. Nadson é graduado em Direito pela FIG, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, assim como em Direito Previdenciário. Ele é presente nas comissões da OAB desde o ano de 2016. E, com a criação do Prolerges, também é sócio aqui do nosso instituto. Então, será uma honra tê-lo conosco e vamos bater um papo aqui muito interessante, muito profícuo, tenho certeza. Doutor Nado. Um bom dia a todos. Eu que agradeço ao convite e sinto extremamente lisonjeado por estar aqui dando entrevista aos nobres colegas, né? Inclusive ao Dr. Clóvis, que foi meu professor, meu mestre de processo civil na FIG Unimesp. É sempre bom estar discutindo direito, debatendo sobre os problemas da sociedade e transferindo conhecimento de alguma maneira, né? Tanto para os jovens advogados que estão ingressando na carreira, para que possa, né, com um diálogo entre colegas com um pouco mais de experiência, adquirir um pouco de prática, né? E também para os que já têm mais prática até, inclusive, porque é sempre bom estar escutando os colegas, é sempre bom estar entre os colegas ouvindo, mesmo aquilo que a gente acredite que já saiba, né, Dr. Clóvis? Porque isso impede que o conhecimento caia na vala do esquecimento, né? E que alguns atos que a gente às vezes costuma não cometer, não venhamos a cometer por falta de reiteração daquele ato, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, espero que eu possa estar contribuindo aqui para que esse dia seja bastante proveitoso. Somos eternos estudantes, né, doutor? Exatamente. Aprendemos todos os dias, os dias. Na verdade, eu sempre registro que a busca do conhecimento é a grande virtude nossa, né? Porque nós, a cada dia, aprendemos que não aprendemos tudo. Exatamente. Nós sempre temos alguma coisa a aprender. Bom, doutor Nados, você está me lembrando que você foi meu aluno de processo civil, né? Sim, sim. Eu acho que foi em 2014. Exato. 2014. A doutora Francisca também foi minha aluna. Então, na verdade, eu fico muito à vontade porque eu estou cercado de amigos e de ex-alunos, né? Então, aliás, o Instituto, que hoje tem quase 200 associados, praticamente mais de 100, certamente, são colegas de magistério e ex-alunos que hoje
estão aí no mercado de trabalho com muito sucesso, né? Isso realmente me dá uma responsabilidade muito maior. Bom, na advocacia trabalhista, doutor Nando, nós sabemos que tem o advogado do empregador e o advogado do empregado. Sim. Você, por uma conversa preliminar que nós tivemos, você está habituado, né, a atuar tanto pelo empregador quanto pelo empregado, né? Então, certamente conhece, né, em detalhes quais são os cuidados e o roteiro que um advogado trabalhista deve de seguir, né, para que ele tenha o mínimo de sucesso. Sim. A gente não garante sucesso para ninguém, mas a gente não pode descuidar de alguns procedimentos, porque nós não podemos levar prejuízo para o nosso cliente. Sim, sim. Muito bem. Eu sempre vejo falar, e eu lembro de um grande amigo que eu tenho, que é advogado trabalhista, que é o doutor Heraldo Teixeira, que ele sempre me dizia: a entrevista com o cliente é o passo importantíssimo para o sucesso de uma ação trabalhista. Como é que você vê a importância dessa entrevista com o cliente, né? E Sim. se é aconselhável ou não fazê-la? Uma excelente pergunta para termos práticos. Eu até fiz uma anotação sobre duas ponderações que o grande mestre aqui, o Dr. Clóvis, fez sobre advogar para reclamante, para reclamada, e sobre garantir sucesso, como ele bem ponderou. De trás para frente, como o próprio doutor falou, é até falta, né, de ética ou uma infração ética disciplinar para colegas que, porventura, prometam ganho de causa para cliente. Então, a postura correta é examinar o processo e falar sobre os riscos, né? De forma bem breve, para chegar na entrevista. E de forma sucinta, eu vou falar sobre a questão da reclamante para reclamada. Às vezes eu fico muito intrigado quando eu vejo colegas falando: olha, eu sou advogado de reclamante, eu penso como reclamante. E às vezes eu vejo clientes falando: eu sou advogado de reclamada, eu só penso como reclamada. E eu penso: eu sou advogado. Isso é interessante do meu ponto de vista, porque eu consigo enxergar as duas nuances. No escritório que eu atuo eminentemente para reclamante. No entanto, eu faço algumas defesas para reclamadas de forma pontual. O que eu acho interessante disso é que eu consigo ter a visão de ambos os lados. Então, por ser advogado de reclamante, eu consigo entender quais são as fraquezas da reclamada. E por atuar para a reclamada, eu consigo compreender qual é o ponto de vista do reclamante quando ele senta à mesa do patrono para constituir uma procuração. Então, eu acredito que, por ser até o tema prática trabalhista, eu acho que seria muito interessante uma primeira lição. Vamos pensar dessa maneira, vamos pensar de maneira jurídica, independente do lado, que a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla do jogo. Sobre a questão da entrevista, o que eu converso com os colegas, aprendo muito com os colegas, a gente sempre tem algumas coisas para trocar. E sobre a entrevista, eu costumo dizer que o processo ele começa com a petição inicial. A gente sabe que a lei estabelece com um triângulo, né, com a intimação válida da parte contrária, autor, réu e Estado juiz. E nesse sentido, eu costumo dizer que, doutora Francisca, que a entrevista é o embrião de todo o processo. Verdade. É o embrião de todo o processo. E assim como o indivíduo, ele carrega no seu embrião toda a sua carga genética, falando sobre talvez até os problemas que ele terá lá no futuro, a mesma forma é a entrevista. Ela tem que ser muito bem elaborada para que você consiga evitar alguns defeitos futuros. Não que você irá eliminar todos, porque até o próprio embrião, às vezes ele já traz um defeito na própria carga genética. E às vezes o indivíduo na vida adulta, ele começa a ter problemas, seja por influência do ambiente ou por influência até da sua própria formação, do seu caráter, da sua personalidade.
E isso eu entendo que a entrevista, o embrião do processo. Eu entendo que o advogado ele tem que ter um capricho muito primoroso numa entrevista com o cliente. E um dos primeiros passos que o advogado tem que tomar muito cuidado acerca da entrevista com o cliente é acertar a linguagem com o cliente. Ele tem que compreender que cada indivíduo ele tem uma dificuldade, seja por questão de formação, seja questão ideológica ou por questão cultural. Então vai ter cliente que não adianta o advogado querer falar de forma técnica para o cliente, citar diversos artigos jurídicos, que o cliente não vai compreender nada. Não tem como o advogado perguntar para o cliente, lá tinha formação de grupo econômico? Ele vai falar, o que o senhor está falando, doutor? E às vezes, doutor, é uma pergunta, é um item de suma importância que tem que ser averiguado com o cliente. Por exemplo, tinha outros CNPJs que a empresa servia? Tinha outras pessoas, outras empresas funcionando nesse mesmo estabelecimento? Por quem o senhor foi contratado? Por que essa pergunta, por quem o senhor foi contratado, doutora Francisca? Que às vezes o cliente ele é contratado pela empresa A e quem fez a contratação dele foi o João. Entretanto, quando você faz uma pesquisa JUSESP ou na Receita Federal, está lá constando o quadro societário Joaquim Manuel. Então você vai ter uma dor de cabeça muito grande lá na fase de liquidação de sentença, o que você poderia ter evitado numa fase embrionária. Inclusive, até confidencio, doutor, que em alguns processos eu acabei garantindo o êxito, ora com a sentença, ora com um acordo antecipado, em razão dessa cautela da entrevista. Porque eu consegui descobrir, num determinado caso, que a pessoa que constava do quadro social era uma empregada doméstica do empregador. Por mais que eu fiz um pedido, inclusive, de antecipação de tutela para o magistrado, mas por mais que o magistrado tenha indeferido, na audiência, o advogado da outra parte ele já olha com um pouco diferente para você, porque ele sabe que você vai insistir no pedido e que ele sabe que o caminho do dinheiro não está na empregada doméstica, está sim nos reais contratantes dele e que não consta do quadro social, do quadro societário. Então a entrevista é isso, doutor, o embrião de todo o processo. E você consegue evitar problemas futuros e você consegue também antecipar o processo muitas vezes através de uma entrevista. Nesse ponto, é muito interessante que o advogado tenha consigo uma ficha de entrevista com o cliente preparada. Por quê? Para facilitar o diálogo. Tem muitos clientes que chegam no escritório, ele quer desabafar o problema da vida inteira dele e mais ainda todos os problemas que ele teve com a empresa. Isso é natural, é bom você praticar a escuta ativa, mas é bom chegar a um determinado momento que você tem que olhar no olho dele e falar, olha, senhor ou senhora, com todo respeito, eu posso interromper um minutinho? Não, pode até parecer grosseria da minha parte, mas não é. Eu preciso tomar alguns apontamentos, né, de forma objetiva, para eu estar traduzindo os seus direitos, e depois, quando eu finalizar, o senhor pode me contar o que o senhor quiser. Combinado assim? E aí o cliente, concordando, você começa a tomar aqueles apontamentos. Você vai ter uma fluidez maior na sua entrevista, e muitas vezes a indagação que o cliente iria fazer no final da entrevista, ele já fez dentro daquele seu relatório. Uhum. Então, isso é de suma importância. E eu digo mais, a entrevista, ela facilita toda uma instrução probatória também, né? Porque com perguntas muito bem feitas dentro do campo da entrevista, você está praticamente com, não vou dizer com a instrução na mão, mas você já tem muito boa parte do caminho já traçado para uma boa instrução. E quando nessa oportunidade da entrevista, ela sendo feita da forma que você está descrevendo, a gente consegue até imaginar qual vai ser a linha de defesa da outra parte, né?
Porque se ele te conta um fato e aquele fato é você levando para o processo, você consegue imaginar qual vai ser a linha de defesa e se preparar para isso, verificar quais são as provas que você efetivamente vai precisar produzir para ter êxito na sua ação. Perfeito, doutora Francisca. Justamente isso, é a questão do embrião. Ele já traz aquela carga genética e você já sabe qual vai ser aquela resposta que você vai ter lá na frente. Isso você consegue antecipar o ato que vai ser praticado pela empresa. E outro aspecto interessante numa entrevista, contrato com o cliente, é você tirar aquele misticismo de audiência norte-americana, que todo mundo fala a hora que quer, que às vezes chega um correndo a qualquer momento, chegando com uma prova, eu consigo, ou tem uma carta na manga, né? Teve cliente que já falou assim para mim, doutor, eu tenho uma carta na manga. Eu falei, tá bom. Então, isso também é bom, para que você consiga esclarecer para o cliente que o processo ele não comporta surpresa, e ninguém tem direito à surpresa, né? E você tem direito a estabelecer o contraditório. Então você informa ao juiz o que é que você sofreu durante o seu trabalho, para que a empresa possa se defender, né, de maneira adequada, possa exercer de forma ampla o contraditório. Então é bom de antemão você ter essa conversa com o cliente, para que o cliente saiba como funciona, inclusive sobre riscos de cada item que ele está fazendo. Olha, após a entrevista com o senhor, eu identifiquei os pedidos A, B, C, D, E e contar para ele a dinâmica de cada pedido e os riscos que esses pedidos podem incorrer. Inclusive, isso foi muito mais praticado após a reforma trabalhista, da Lei 3.467. Né? Muitos colegas, eu não sei se faziam, não faziam, não posso nem ter esse prejulgamento, mas eu sempre fiz isso desde o início da minha advocacia. Então, sobre esse ponto, eu não tive problema. Por quê? Eu costumo pedir aquilo que o cliente quer, não aquilo que eu quero. Então, tem cliente que ele é tão humilde, ele vai no seu escritório, é uma questão de honradez. Ele não quer pedir 50 itens, ele só quer aquele um. Então, por mais que você tome uma entrevista de 5 horas e encontre 50 direitos para ele, ele vai falar, não, doutor, não quero isso. Então, é esse ponto que, né, esse trato com o entrevistado que o advogado tem que ter, né? De demonstrar para ele os riscos, demonstrar para ele quais direitos ele tem e falar para ele, olha, vamos pedir A, B, C e D. Eu gostaria de confidenciar, doutor, que teve casos que eu fui como diligente em algumas audiências e o advogado diligente, ele sofre muitas surpresas, né? E uma das surpresas que o diligente sofre eu não pedi isso. E isso já aconteceu, de eu ir para uma audiência representando algum colega, né, para fazer diligência, e o cliente olhar com surpresa para mim e falar, isso eu não pedi. Então, como bem diz a palavra, eu fui diligente de conversar com ele e saber o que ele pediu, mesmo sendo contratado para fazer a audiência. E falei, olha, se o senhor não pediu, ou se pediu diferente, o senhor pode desistir, renunciar, ou aditar inicial. E explicando para ele os reflexos jurídicos de cada um desses atos, né? Que já são outros temas, né? Você vê, o direito é tão amplo que às vezes uma palavra reverbera em outros aspectos processuais, né? Muito bem. Então fica essa dica do doutor Nagson. Entrevista é importante, tá? Para delimitar realmente o que é direito e o que não é direito do reclamante, né? E a questão da linguagem que me chamou a atenção, que ela tem que ser uma linguagem bem acessível, porque normalmente o empregado é uma pessoa de menor conhecimento e ele muitas vezes não entende aquilo que o advogado está falando. Então essa linguagem tem que ser muito acessível para que ele responda com consciência. Posso fazer um adendo só sobre a linguagem ainda? E digo mais, e não se trata só a questão de a falta de formação, é conhecimento técnico mesmo jurídico. Por exemplo, eu tenho clientes que têm formação superior, e às vezes eu falo para o cliente
determinada coisa, ele fala, o que quer dizer isso? Para mim é uma coisa tão simples, mas o que eu digo para ele? Eu vou te explicar melhor. Né? Porque não é que ele não entendeu, é que eu não expliquei bem. Então eu vou te explicar melhor. Então, muitas vezes, mesmo o cliente tendo uma formação, uma graduação superior, uma pós-graduação, a linguagem técnica jurídica, ela impõe toda essa mudança. Às vezes você usa uma palavra que nem renúncia e desistência, que tem significados diferentes. Às vezes, se você falar isso para o cliente, ele pode aceitar, mas ele não sabe quais as consequências, né? Então, como o doutor reiterou, muito importante a questão da linguagem utilizada com o cliente. Doutora Francisca. Doutor Nadson, como você compartilhou conosco essa sua experiência, né, de participar de uma audiência cuja petição inicial não foi elaborada por você e o cliente que você estava representando ter ficado surpreso com um pedido que ele não havia, não era da vontade dele pedir aquela questão. E um pouco antes aqui dos bastidores estávamos conversando sobre isso, né? E sobre os cuidados que nós advogados precisamos ter, alguns cuidados para podermos exercitar o nosso trabalho de uma forma correta e não trazer prejuízo para nós, nem tampouco para o cliente. E aí você estava nos contando que uma das coisas que tanto você faz como nós aqui também fazemos é essa questão de, depois de elaborar a petição inicial, mandar para o cliente, para ele ler com calma, com cuidado e verificar se tudo aquilo que ele trouxe na entrevista foi traduzido ali naquelas linhas, naqueles parágrafos que a gente escreve na petição inicial. E isso hoje em dia a gente faz muito faz a petição inicial e manda para o cliente para ele dar um ok, ou quando a gente tem a oportunidade de ter o cliente novamente no nosso escritório, pede para que ele venha ao escritório para assinar e conferir e tudo mais. Então, isso você também considera uma coisa muito importante, né, para o bom desenvolvimento do trabalho e passar também segurança para o cliente, de que o que você está pleiteando perante o judiciário é exatamente aquela expectativa que ele trouxe na entrevista. Exato, confidenciei. E justamente porque isso é tão importante que isso reforça o laço entre advogado e cliente. Porque ele sente que ali está sendo tratado de uma maneira transparente, né? Ele está sendo muito bem orientado sobre os direitos que ele tem, né? E isso também traz uma tranquilidade também para o magistrado estar analisando o seu pedido. Porque ele vai verificar, nossa, o advogado ele teve a cautela de demonstrar para o cliente o que está acontecendo no seu processo. Então eu acredito que isso é uma colaboração para todos os atores do processo, para o cliente reforçar a sua confiança, para o magistrado compreender que o jurisdicionado está muito bem representado e também para a parte contrária, para não pairar qualquer dúvida de que o que foi pleiteado ali foi justamente pelo reclamante. E nesse sentido, foi aquilo que nós conversamos de forma preliminar. Após a confecção da petição inicial, eu convido o cliente a comparecer no escritório e peço para que ele assine cada folha da inicial, assine todas as folhas, mas após leitura, leia com atenção e depois me assine as folhas e me entregue. Quando o cliente não pode comparecer ao escritório, envio pelo WhatsApp, envio por e-mail, peço para ele ler com calma e aí falo para ele, olha, as partes que falam de fundamentação jurídica, não se, caso queira pular, fique à vontade, mas se quiser ler também, os pontos que o senhor mais tem que se atentar são aos fatos. Está aqui. Inclusive, em algumas hipóteses, eu até demonstro que os fatos são esses e esses. Então, se o senhor quiser só ler essas partes, fique tranquila. Os fundamentos são jurídicos, talvez o senhor não compreenda, né? Porque ele tem uma linguagem jurídica, mas eu já expliquei sobre que são fundamentos do seu pedido. E isso é interessante para todo mundo. E é bom e é aconselhável que seja feito para gerar uma segurança, inclusive, para o advogado. Porque o advogado ele não tem que estar pronto para só
o conhecido, ele tem que estar pronto, inclusive, para o desconhecido, imponderável. Principalmente. Principalmente. Então, às vezes, o advogado chega na sala de audiência acreditando que está tranquilo para ele. Então, ele está pronto para uma boa audiência, preparado, supondo, mas ele acredita que está favorável para ele. E, às vezes, o cliente, na primeira frase, já destoa de tudo aquilo que ele disse numa entrevista. Então, isso respalda o advogado. O juízo, ele vai verificar inicial e falar, tá assinado, ele leu. Então, se tem alguma coisa aqui equivocada, não foi o advogado, não foi a atuação do advogado, né? Então, eu aconselho muito, façam isso. Eu acho que é até melhor do que assinar a ficha de entrevista. Porque tem colegas que assinam a ficha de entrevista. Isso é bacana também, é bom, bacana. Mas eu aconselho assine a inicial, que eu acho que é muito mais seguro. Porque fica a disponibilidade, fica disponível para todas as partes. Né? Uma coisa aqui interessante, viu, doutor Nato, que eu gostaria de abordar, porque a doutora Francisca falou, não, a gente vai receber, fazer a entrevista, fazer o pedido, conversar com o cliente, pedir para que ele assine. Muito cuidado com a questão da prescrição. Eu já fiz a defesa de um colega que ele sofreu uma ação de indenização porque ele atendeu o cliente, o reclamante, pegou todos os documentos, pegou a procuração e tinha várias ações para entrar, pôs na gaveta. Quando ele entrou com a ação foi extinta pela prescrição. E aí o reclamante se achou prejudicado, obviamente, porque quando eu entreguei a procuração, estava no prazo para reclamar. Quando o advogado entrou com a ação, o direito já não era mais possível ser reclamado. Então tem que se tomar muito cuidado, porque às vezes se o cliente chegar numa sexta-feira, último dia para entrar com a ação, o advogado não pode se dar o luxo de falar, agora sábado eu vejo isso aí, segunda-feira eu distribuo. Não. Se ele não puder, não pegue. Justo. Mas pegar e assumir esse risco é uma temeridade. Justo. Porque aí o reclamante queria, obviamente, a indenização daquilo que ele entendia como direito e que o próprio advogado tinha colocado na petição inicial. Sim. E aí depois foi uma briga, tivemos que fazer um acordo para evitar que o dano fosse maior. Fosse maior. É um ponto muito importante que o doutor falou, inclusive é para dar boas-vindas aos recém-ingressos na advocacia, a realidade jurídica, né? Porque, muito embora os alunos de direito, os formandos de direito, eles se preocupam com o exame de ordem, em que tem o MEV, o SAV, o TICIO, aqui a realidade é muito mais grave, porque esses personagens, após o 6º ano, eles se personificam e batem no seu escritório. E o advogado, ele não consegue resolver o problema em 4 horas, que nem na prova da OAB. Você tem que resolver dentro das possibilidades, com cautela. E mais, o MEV, o SAV, o TICIO, eles não vão embora depois de assinar a procuração. Ele vai ligar, doutor, como é que está o meu processo? Nem distribuiu. Você no sábado ele lembra do processo e te mandou mensagem. Você está no aniversário de família? Doutor, como é que está o processo? Essa é a realidade. Hoje eles têm acesso facilmente Isso. Pelo processo virtual, né? E a questão da prescrição, como o doutor falou, não tem condições de atender, não pegue. Se a questão da prescrição estiver em cima por culpa do cliente, porque também às vezes pode acontecer isso, de o advogado requerer documentos, muito atentos a esse ponto. O cliente, pessoa física, ele é muito difícil de encontrar quando você quer. Quando a coisa está fluindo e você não precisa encontrar, ele te liga direto. Então, o que o advogado tem que tomar muito cuidado é,
sempre ter vários contatos do cliente, telefone de recado, e-mail, WhatsApp. Para quê? Porque tem clientes que assina a procuração e acredita de forma equivocada que a Justiça do Trabalho é um balcão de desejos. Fala, olha, meu desejo é hora extra. Pronto, está deferido. Não é assim. E é isso que o advogado tem que explicar na entrevista, né? E é isso, e esse tipo de coisa que o advogado tem que prevenir. Por quê? Muitas vezes, doutor, o cliente deixa de entregar documentos imprescindíveis para a discussão da ação. O advogado liga, procura, pesquisa e o cliente não entrega. E às vezes o cliente muda de endereço, não atualiza endereço, não atualiza telefone. Então, nesse ponto também tem que ter muito cuidado. Envia e-mails. Ainda que ele não leia, envie os e-mails, envie o WhatsApp e diga que está renunciando ao mandato. Diga que está renunciando. É a melhor saída nesse aspecto, quando o cliente não quer, né, só mais um adendo, né? Porque isso realmente é uma cilada muito grande. Pode ser por desleixo do advogado, como pode ser também por desleixo da própria parte, que deixou de entregar um documento imprescindível para a propositura da ação. Eu tive um caso exatamente assim. A moça esteve aqui no escritório e manifestou um desejo de ajuizar uma ação trabalhista e tal. Eu fiz o requerimento dos documentos necessários. Enfim, quando foi agora no começo do ano, há 4 meses mais ou menos para a prescrição, ou seja, tinha um tempinho ainda, tomei exatamente esses cuidados que você sugeriu aí. Mandei um e-mail para a pessoa informando exatamente o prazo da prescrição. Sim. E se ela ainda desejava continuar com a questão. E aí ela disse que não tinha mais interesse. E aí eu disponibilizei a documentação dela para ela retirar aqui no escritório. Tem que tomar um cuidado mesmo, porque é bem grave. Bom, uma coisa que eu vou aproveitar e fazer 2 perguntas numa só. Aproveitar porque o tempo está passando e aí a gente pensa que tem muito tempo, não, na verdade não tem muito tempo. Bom, eu sou advogado aqui mais antigo, né? Tem mais de 40 anos de profissão, e eu sou de uma época em que o advogado trabalhista dizia: advogar por reclamante, aquilo que você falou, é fácil, porque a gente pode pedir o que quiser, que não tem problema. Hoje, como é que está essa questão da extensão do pedido inicial? Isso mudou. Não dá para pedir tudo que a gente quer, porque isso tem reflexos. E você falou a respeito dos documentos. É possível juntar documentos por parte do reclamante após o início do processo? Olha, perguntas excelentes. Sim, doutor. Primeiro, tiveram alterações significativas sobre esse aspecto. Primeiro ponto, sobre a questão da segurança do trabalhador diante de uma ação trabalhista. Foi com o advento da Lei 13.467, que é a famosa reforma trabalhista, né, de 2017. Só que essa alteração, ela trouxe ônus muito exagerados para o trabalhador. Ainda que antigamente fosse dito que o advogado do trabalhador poderia pedir tudo, eu acredito que talvez por uma falta de manejo de alguns advogados da empresa, mesmo sem a Lei 13.467. Por quê? De forma supletiva, é aplicado o Código de Processo Civil e a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, ela não é absoluta. Ela pode ser lidida com outros documentos. E, inclusive, antes do advento da reforma trabalhista, já havia casos de condenação de trabalhador com altos salários que iriam pleitear na justiça, perdiam e eram condenados em custas em custos processuais, melhor, que antes não havia
a sucumbência em custas, né, melhor dizendo, e via de regra em laudo pericial, ao pagamento da perícia. Só que a reforma trabalhista, ela trouxe alterações que amedrontou o trabalhador, amedrontou em muito. Por quê? Porque ela trouxe uma alteração, salvo engano, nos artigos que é 790, né, parágrafo 3º, que terceiro, quarto, você pode, ainda que o trabalhador seja beneficiário da justiça gratuita, ele poderia ser condenado em custas, honorários advocatícios e honorários periciais, que foi uma alteração muito grave, né? Por quê? Porque havia uma clara inconstitucionalidade desse artigo, o que foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o beneficiário da justiça gratuita, ele não pode ser condenado em custas. O trabalhador hipossuficiente, ele está pleiteando um direito alimentar, que são verbas salariais. Agora, imagina se um trabalhador, por uma questão de prova, não consegue provar o que ele alegou, ele acabar sendo condenado. É como se presumisse que todo trabalhador que não provasse estivesse mentindo, praticamente. Não é bem isso, né? Mas só uma comparação analógica. Então, seria uma punição muito pesada para o trabalhador. E isso aconteceu muitas distorções em condenações. Condenações em que o trabalhador, de fato, tinha direito, né? Logo, se foi reconhecido o direito, pelo princípio da casualidade, quem deu causa ao processo foi o empregador. Mas, por ter sucumbência recíproca, ele acabou perdendo mais do que ganhando. É uma coisa, sabe, monstruosa. Uma coisa monstruosa. Porque como é que você vai pleitear um direito e ter que pagar para alguém? Mas ainda bem que essa distorção foi corrigida pelo Supremo Tribunal Federal, né, declarando a inconstitucionalidade na parte que diz que ainda que beneficiário da justiça gratuita. Ora, por uma obviedade, há uma inconstitucionalidade. E isso eu arguía nas minhas iniciais, né, na via difusa, muito embora em alguns casos não fosse acolhido, né? Em alguns foram acolhidos, né? Alguns magistrados tiveram a coragem de enfrentar e declararam a inconstitucionalidade na via difusa. Outros, por entender de maneira diferente, que tem que ser respeitado, não declararam, e eu recorri, né? E ainda bem que muitos desses recursos não tinham nem transitado em julgado, então eu acabei aproveitando a decisão do Supremo que é vinculante, né? Ora, se a lei civil prevê a gratuidade judiciária de forma ampla e restrita, em que a relação lá é contratual e as partes, via de regra, estão em pé de igualdade, né? O doutor aqui tem conhecedor do Código de Processo Civil muito mais que eu. Lá que as partes estão em pé de igualdade e estão discutindo questão patrimonial em pé de igualdade e tem o direito de negociar, lá o beneficiário tem o direito ao benefício amplo e restrito. Já aqui, onde o trabalhador hipossuficiente, que é um contrato de adesão praticamente, e eu entendo até que nem alguns altos empregados também acabam por serem hipossuficientes, porque se ele for demitido, ele tem até uma maior dificuldade de se recolocar no mercado e passa a penúria do mesmo jeito, né? Então, o cara que é hipossuficiente não contrata com o advogado, praticamente, entre aspas, ele adere ao contrato, né? E ele se coloca para prestar o serviço, tem que pagar custos em um processo que ele não deu causa. É uma questão teratológica, né? E, graças a Deus, isso está sendo... foi pacificado pelo Supremo. Ainda bem que o Supremo teve uma decisão acertada nesse sentido. Sobre a questão de juntar documento após a distribuição da ação, também é uma pergunta muito interessante que o professor fez, porque o que eu sinto em alguns processos, que eu pesquiso, alguns processos, que até uma dica também para os colegas que praticam, que estão iniciando a carreira, é que eles podem, ao ingressar com ação contra uma determinada empresa, façam uma pesquisa
do histórico da empresa, entre na Justiça do Trabalho, baixe uma certidão de reclamações trabalhistas e verifique se de fato aqueles pedidos que seu cliente pediu já estão sendo pleiteados por outros trabalhadores e de repente os doutores conseguem encontrar até mais pedidos que talvez o seu cliente não tenha conseguido externar naquele momento. E a própria linha de defesa da empresa. Exatamente. Fechando as aspas. Eu vejo um engessamento muito grande nessas pesquisas que eu faço sobre a questão de prova, porque o artigo 435 do Código de Processo Civil, ele estabelece que o advogado, as partes podem juntar documento novo a qualquer momento. A qualquer momento. Então, seja em razões finais, seja após a sentença, seja após um laudo, para quê? Para contrapor o que já foi dito, né? Ou para trazer um fato novo para o magistrado, mas desde que esse documento já não estivesse à disposição da parte antes da distribuição, né? Porque foi produzido após. Isso, porque é justamente aquilo que eu disse. Ninguém tem direito à surpresa. Olha, eu vou guardar esse documento que após a instrução eu vou juntar para ela ver o que eu tenho. E a carta na manga. Não, isso não existe, nem tente. Porque vai ser o cara vai de colete e tem uma prova na manga. Exatamente. Então, ora, se eventualmente o que aconteceu em alguns casos meu de problema de doença do trabalho, perito fez o exame clínico, avaliou que o meu cliente não tinha ou a lesão indicada, ou não tinha nexo com o trabalho, ou não tinha redução da capacidade, um desses itens ou todos os itens. E nem fez a perícia ambiental, por exemplo. Nem fez, porque ele julgou que era desnecessário. E concomitante a isso, paralelo a isso, foi ingressado com ação acidentária na Previdência Social, na Justiça Comum. E no laudo da Justiça Comum, foi reconhecido que o cliente tem a lesão, que o cliente tem redução da capacidade laborativa, né? E que a redução da capacidade laborativa tem nexo com o trabalho. E esse laudo foi elaborado após a confecção do laudo pericial no Instituto do Trabalho. E ainda que fosse feito por um lapso temporal um pouco menor, se fosse após os articulados e eu não tivesse conhecimento que foi juntado no processo, também eu poderia fazer isso. O que é que eu fiz? Juntei, em alguns casos, juntei esse laudo. Para quê? Para dar elementos de convicção para o magistrado de que, de fato, o meu cliente tinha aquela lesão, de que, de fato, o meu cliente tinha redução da capacidade e de que, de fato, aquela lesão tinha nexo com o trabalho. Então, a questão da prova nova, é muito bom que o advogado fique atento a isso, porque é uma possibilidade que pode mudar o cenário do processo de uma hora para outra. Às vezes você está com um processo que está dado como, entre aspas, perdido, de repente você junta um laudo emprestado que veio depois dos articulados, você pode acabar ganhando o processo. Então, a resposta à última pergunta, pode sim, e a qualquer momento, desde que essa prova seja nova, né, e complementando, e desde que seja oportunizado o contraditório, ou seja, já peça de antemão que a parte contrária seja intimada do documento. Por quê? O juízo tem muito trabalho e nós somos seres humanos e nós temos, nós às vezes nos equivocamos em alguns procedimentos e às vezes acontece ou da secretaria da vara, do magistrado despachar, ou melhor, não despachar, intimando a outra parte para falar sobre aquele documento. Então, já previne, porque isso aí você já economiza tempo, né? Pede para o juiz para que a parte contrária seja intimada a se manifestar sobre o documento, até porque se depois ele queira falar sobre eventual nulidade, ele não vai ter mais oportunidade se ele não falar ali naquele momento, né? Então, é possível, desde que seja novo, e muito cuidado com isso, peça para que seja intimada a parte contrária, para que seja estabelecido ali a amplitude de defesa e contraditório pela parte contrária, né? E para que você tenha sucesso aí, né, no seu processo.
Pois é, interessante e é importante, né? O amplo contraditório é sustentado, nós sabemos, pela Constituição, né, a ampla defesa, reforçado pelo Código de Processo Civil. Sim. E que, nesse caso, tem uma aplicação subsidiária à CLT. Né? Sim. Doutora Francisca, o tempo voa. Né? Sim. Parece que aqui voa muito mais. Quando a conversa é Nós interessante. estamos quase no final. Faça uma última pergunta, né? Aquelas que você tem guardado aí. E na manga. Pegar na manga do colete. Só que a manga não é curta. E para o doutor Nadson responder, e já indo para as considerações finais. Tá bom? Sim. Então, doutor Nadson, como ficou, estava intrínseco aqui no nosso tema de hoje, a responsabilidade do advogado, na verdade. Sim. Basicamente está falando sobre isso, né? E tentando passar o conhecimento, as experiências todas vividas por nós para aqueles que estão ingressando agora na área. Então, como o senhor bem disse, o problema não são os 5 anos do curso, o problema maior não é a aprovação na OAB. Depois que você é aprovado na OAB, que você passa por aquela fase, nós temos aí o 6º ano, o 6º, 7º, 8º, 40º, como disse o Dr. Clóvis, né? Que atua há mais de 40 anos. Sempre aprendendo. Estamos sempre aprendendo. Então, sempre tem novidades, sempre tem coisas para a gente, problemas com os quais a gente se depara. Sim. E aí veio, recentemente, a gente teve aí a questão da pandemia, que a princípio foi um problema, porque não sabíamos o que fazer, muitas audiências foram redesignadas, né? Enfim, e aí veio, com a situação imposta pela pandemia, veio a possibilidade da prática dos atos processuais de forma telepresencial, digital, né, por assim dizer. Sim. Então vieram as audiências telepresenciais, aquela coisa toda. E por conta das pessoas não poderem circular e tudo mais, nós, advogados, tivemos que acomodar os clientes e as testemunhas nos nossos escritórios, né? Considerando aí tudo que vivemos aí nesses últimos 2 anos e por conta disso também agora existe a possibilidade do juízo 100% digital e tudo mais. Queria só, para a gente finalizar aqui, um parecer seu sobre essa questão, né, apontando aí muito rapidamente os prós e os contras dessa nova situação na qual estamos inseridos e essa responsabilidade que nos foi dada. Então, como falamos, há uma dualidade, né? Há prós e contras, né? Inclusive, antes mesmo, vou tentar ser bem breve, porque é um tema que comporta muitas críticas, né? Muitas falas. Nós vamos, inclusive, viu, doutor? Setembro ou outubro, vamos fazer uma entrevista exclusiva sobre isso. Nós vamos ampliar aqui a nossa mesa. Nós vamos trazer um advogado que trabalhe como reclamante. Sim. E um advogado que trabalhe como reclamante. Excelente. E aí a gente vai fazer um tipo de um debate, né, para esclarecer os nossos amigos do quais são as visões dos dois, né? Porque sempre tem, né? Temos que respeitar sempre o que o outro pensa, né? Temos que bater pé naquilo que nós queremos. Exatamente. Mas temos que respeitar a opinião dessa. Exato. Então, com o advento dessa crise sanitária de saúde pública, que foi pelo advento da pandemia do coronavírus, ele trouxe problemas graves para o mundo e trouxe algumas soluções também, né? Inclusive para o meio digital, para os advogados. Algumas soluções, porque eu digo que o Código de Processo Civil ele já tinha previsão também, no capítulo das provas, que pode haver a possibilidade de uma prova por videoconferência, né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu já utilizava esse tipo de artifício antes mesmo da pandemia. Teve clientes
que eu só fui conhecer na primeira audiência presencial. Por quê? Às vezes o cliente tinha dificuldade de comparecer ao escritório, eu fazia uma entrevista telepresencial, ora pelo Zap, né, pelo WhatsApp, ora pelo próprio Zoom. Isso para mim, nesse aspecto, foi tranquilo. No entanto, para a advocacia em geral, trouxe alguns dissabores. Por quê? Quando foi imposto ao advogado alguns atos, por exemplo, ter ambiente reservado para o cliente, para as testemunhas, isso é uma séria dificuldade. Até porque cada pessoa tem um período adaptativo. Tem os advogados há mais tempo, com muito mais experiência, que têm muita dificuldade com a tecnologia. E tem advogados no início de carreira que têm muitas dificuldades financeiras, né, para instalar essas tecnologias, inclusive as testemunhas também. Então, eu acho que sobre o aspecto tecnológico, foi um grande avanço. Por quê? Porque o advogado ele pode fazer uma audiência da sua sala e não perder aquele tempo no corredor. Ele pode aguardar ser apregoada a audiência, enquanto isso fazer umas razões finais, uma impugnação ao laudo, ele pode muito bem fazer isso. Mas existem outro exemplo prático e positivo. O advogado ele pode reduzir custo drasticamente. Por exemplo, ele não precisa deslocar até Barra Funda. Se for uma audiência em São Paulo, ele pode fazer uma audiência no interior, sem sair de casa, né, trazendo custos. Por exemplo, eu tenho alguns processos que eu consegui lá na Bahia. Se a audiência fosse presencial, o meu cliente teria custos com diligente, ou eu teria que me deslocar até lá. Talvez fosse inviável eu pegar essas ações. No entanto, com o advento da audiência telepresencial e com o juízo 100% digital, isso facilitou muito. Só que eu queria uma ressalva. Por quê? Porque com esses clientes, a discussão era praticamente documental. Então, a gente não tinha uma dilação probatória. Teve uma dilação curta sobre responsabilidade de empresa. Isso é tranquilo você fazer uma prova quando você tem testemunhas, né? Prestou serviço? Prestou. Em qual local? Junto com ele? Trabalhou? Ok, acabou a instrução. Agora, grande dificuldade. Quando se trata de matérias mais, como eu posso falar, mais sensíveis, é muito complicado você fazer uma audiência telepresencial, porque é aquilo, você tem que estar com muita confiança na parte contrária. Porque no momento que o juiz pedir para direcionar a câmera, pode não ter ninguém. Mas a gente tem que confiar no colega de que ele vai estar agindo com boa fé, né? Dentro dos preceitos morais da advocacia, né? Então, é uma questão até de uma certa insegurança. E o indivíduo, quando ele está longe, quando ele não está diante do juiz ou diante das partes, ele tem mais disfarçatez para mentir quando ele não tem um bom caráter, uma boa índole. Como se não estivesse sendo visto, né? Exatamente. Pensa que não está sendo visto. Exatamente. Então, finalizando essa resposta, essa questão é prejudicial quando se trata de instrução. Agora, para audiências conciliatórias, isso é excelente. Quando se trata de matérias que você pode pedir, inclusive julgamento antecipado da lide, por ser matéria exclusivamente de direito, isso nem precisa, independente do lugar que você está, não precisa de audiência. Você já pede antecipação. E quando for uma matéria de prova singela, por exemplo, responsabilidade de terceira, também é excelente. Então, eu faço a ressalva para quando se trata de uma questão muito sensível, em que você tem que fazer várias provas e talvez você tenha que contar com a honra da pessoa que está lá do outro lado da câmera. E é muito perigoso, que você pode perder um processo, um direito muito importante para o seu cliente, por talvez uma pessoa que já é um mentiroso quanto mais se sinta à vontade para fazê-lo diante das câmeras, né? Então, doutor Nadson, resumindo, como tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Exato. Então, cabe a nós, agora com essa possibilidade do juízo 100% digital, de quando recebermos o cliente no nosso escritório e formos elaborar a petição inicial,
voltando novamente àquela questão lá da entrevista, olhar, pensar em tudo que, como vai conduzir o processo, e pensar nas provas que serão necessárias e averiguar se realmente ponderar. Vale a pena eu fazer o pedido do juiz 100% digital? O que eu vou ter de provar aqui? Eu vou ter, né? E analisar todas as questões e aí sim ver qual o caminho melhor a seguir. Essa que é a verdade. Né? Perfeito. Até porque, como a doutora bem ponderou, às vezes o juízo 100% digital está dentro da melhor estratégia para o seu cliente. Porque tem cliente que, muito embora a prova seja sensível, ele não vai conseguir de maneira alguma testemunha para se deslocar até o dia da audiência. Ele não vai conseguir. Isso aí você também tem que ter uma sensibilidade para conseguir colher do cliente. E vai chegar no dia da audiência, a testemunha vai falar que encontrou um emprego, não pode, ou está se sentindo constrangido porque talvez queira voltar para a empresa. Então são coisas que talvez você consiga tá colhendo do seu cliente e tomar como a melhor estratégia o juízo 100% digital, não obstante aos riscos que foram colocados aqui. Porque talvez sem juízo 100% digital você não tenha uma outra saída. É o que aconteceu em alguns casos que eu tenho no escritório. Por exemplo, sendo bem breve, a cliente é de uma outra cidade, assim como a testemunha é daqui de Guarulhos. Só que a testemunha aqui de Guarulhos não consegue comparecer. Por quê? Ela é mãe, tem uma criança e cuida de uma outra criança. E ela falou que presencialmente não consegue, e ela só tem essa testemunha. Então, o que eu fiz? Peticionei nos autos, fundamentei, é importante fundamentar o pedido, né? E fiz um requerimento, né, para que fosse feito o juízo 100% digital. Alternativamente, caso o juiz não entenda dessa maneira, que eu acredito que é uma faculdade da parte, seja feita a oitiva da testemunha por videoconferência, né, que também pode ser feito. É isso aí. Partindo para o encerramento, eu gostaria de agradecer imensamente essa participação. Como os doutores comentaram aqui, quando a gente começa a falar direito, a coisa flui, né? Então, por mais que tenhamos muita coisa ainda para discutir, o direito ele é uma matéria muito ampla, às vezes uma palavra tem significados diversos e com consequências diversas. Então, para tratar de alguns temas, às vezes só um curso com profundidade para aquela determinada matéria, né? Mas foi um prazer estar aqui com vocês, muito grande. Espero ter contribuído um pouco e transferido um pouco do meu conhecimento para os colegas, ou que já sabem até mais do que eu, para que estão também no início de carreira. E espero estar podendo contribuir também cada vez mais com o compartilhamento de informações e de conhecimento. Sempre que precisarem e puderem contar com esse humilde servo, fiquem à vontade, que eu estarei à disposição. Muito bem. Doutor Nadson, então você já fica antecipadamente convidado para esse evento que nós vamos realizar ou em setembro ou em outubro, convocando um outro colega que atue especificamente como advogado do reclamado. Que prazer. Para que a gente tenha duas óticas diferentes e traga mais informação. Quanto ao trabalho, as audiências virtuais, temos que considerar que não tem volta, no meu modo de ver. Né? Agora é olhar para frente. Tá? Lógico que tudo que é novo traz um pouco de apreensão. O que eu critiquei no início foi a imposição, né, aos advogados de ter o equipamento, de ter o ambiente de trabalho. Quer dizer, o judiciário não queria que o vírus chegasse no judiciário, mas ele impunha que os advogados corressem o risco de que o vírus chegasse nos seus escritórios. Isso aí eu achei um verdadeiro absurdo, né? Porque as pessoas chegavam muitas vezes de ônibus, a gente não conhecia as pessoas, não sabia se estavam contaminados ou não, e nós éramos obrigados a acolhê-los no nosso ambiente de trabalho para que a audiência fosse possível. Isso aí eu sempre critiquei e sempre achei um absurdo.
Agora, estamos nos habituando, é um ganho de tempo muito grande, né? Eu conheço advogado que vai viajar, que vai estar lá no exterior e que vai estar fazendo audiência no exterior. Olha, isso só é possível com audiência virtual. Agradeço imensamente a sua presença e agradeço a companhia da minha querida amiga, colega, doutora Francisca, que nos acompanhou na entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer, aprendi muito, adoro, é sempre uma honra compartilhar conhecimento com vocês. Muito bem, agradeço ao nosso ajudante aqui, o Renê, que está conduzindo a gravação e que tornou possível essa nossa entrevista. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.